Atenção! Este podcast é uma produção original da produtora LSP e não é recomendado para menores de 16 anos. Os acontecimentos aqui relatados são reais e recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 14 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e a seguir... Tentei pesquisar, já conversei com médiums, já e tudo, a respeito, e nenhum me deu uma explicação satisfatória. E o que acontece? Tem uma moça que trabalhava lá na época, do nada, ela tava vindo, né? Eu tava lá parado. Ela chegou em mim e falou: "Você sabe de uma criança que está do seu lado?" Que eu trabalho no hospital. Certo. Sou vigilante de hospital. E querendo ou não, é cada coisa que você acaba vendo aqui, sentindo aqui, que tá louco, não? Mas coisas muito perceptíveis assim? É. O que, por exemplo? Tipo, qualquer gente correndo pelas escadas, entendeu? Ainda mais que eu trabalho num setor e a noite é fechada. Só que querendo ou não, dá susto, né? Porque tudo acontece numa hora que você não tá prevendo. E daqui a pouco, no Assombração Notícias, espírito de uma menina aparece no auditório de uma escola na Argentina. Corpo pendurado de cabeça para baixo surge em foto de família. A imagem é nítida e não foi manipulada. As nossas redes sociais e e-mail estão abertos para receber o seu relato paranormal a qualquer momento. Lembrando que os episódios do nosso podcast podem serem ouvidos quando você quiser, baixando no seu celular gratuitamente. Meu nome é Levi Palomo e você está na sintonia do Assombração, o verdadeiro lado paranormal. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, vultos. O que realmente é a assombração? Há alguns dias, um de nossos ouvintes, chamado Alexandre, que prefere não revelar o sobrenome, entrou em contato com a nossa equipe relatando algumas de suas experiências paranormais. Portanto, a partir de agora, iremos conversar por telefone com o nosso ouvinte Alexandre para saber todos os detalhes na entrevista que você vai ouvir neste episódio. Olá, Alexandre, este é o Assombração e a partir de agora, você está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre aqui da capital de São Paulo. E estou trazendo alguns relatos para vocês que eu passei durante a minha vida inteira e ainda passo, né? E quais são essas coisas que você ainda passa, Alexandre? Bom, que eu me lembre, agora eu estou com 42 anos, que eu me lembro começou na base com 5, 6 anos de idade. Estava na Vila Formosa e eu me lembro que eu estava dormindo no quarto com meu irmão e do nada começou a aparecer como se fosse uma fumaça nos pés da minha cama e foi ganhando forma até que apareceu pra mim 2 tios meus. Já falecidos? Não, na época não. Certo. Isso que depois me interessou muito mais, correr atrás para me descobrir um pouco mais, né? Os 2 eles eram vivos e o que acontece? Eles pegaram e deram tchau pra mim. Aí eu lembro que eu peguei, na hora eu não fiquei com medo nem nada, peguei, sentei na cama e dei tchau pra eles também. Aí eles começaram a virar fumaça, passaram por baixo da porta do quarto, foram pro quarto dos meus pais, a fumaça foi pro quarto dos meus pais, e ponto. Voltei, dormi numa boa. O dia seguinte comentei com a minha mãe falou que não sentiu nem viu nada demais, e acabou. Só que o que acontece? Esses 2 tios meus, eles moravam na Bahia. Um deles veio ter infarto fulminante depois de 3, 4 meses e o outro faleceu de câncer no estômago depois de 6 meses.
E o que você remete a essas sombras que você viu, esse fato deles virarem fumaça na sua frente, aparecerem e sumirem como fumaça? Você interpretou isso como o quê? Como um aviso? Não sei, até hoje eu não sei, entendeu? Porque como eles estavam vivos, os dois estavam bem de saúde, então simplesmente eu não sei. Já tentei pesquisar, já conversei com médiums já e tudo a respeito, e nenhum me deu uma explicação satisfatória. O que eles falavam era o que exatamente, os médiums? Eles falaram que eu poderia ter pressentido já, que eu já, tipo, como eu era muito pequeno, às vezes o meu espírito entrou na sintonia e já previu, né? Fez como se fosse uma previsão. Essa foi a primeira vez, né, que aconteceu alguma coisa do tipo. E você acredita que tenha sido uma previsão sua? Creio que sim, viu? Creio que sim. Depois disso daí, nessa época eu morava na Vila Formosa. Aí depois mudamos para Vila Alpina, né? Eu morava na rua de trás, no cemitério da Vila Alpina. Bem na rua de trás mesmo. Certo. E a casa lá é meio complicado, porque lá é a casa da minha família, né? Então, para não pagar aluguel, a gente foi morar lá. E morava mais uns familiares no quintal. E quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Foi com 7 anos. E foi a partir de então que tudo começou a acontecer, certo? Lá que começou a acontecer muita coisa mesmo. Lá começou a acontecer muita coisa. Pra você ter uma ideia, meu avô veio falecer e eu não pude ir no primeiro dia do enterro, né? Certo. Do velório, no caso. E eu vim saber algumas horas depois do falecimento dele. Aí todo mundo tava lá no cemitério e eu e meu irmão em casa. Eu era pequeno, eu tava com uns 10 anos de idade. Do nada, o meu avô passou pela janela, parou na porta, deu tchau e foi embora. E eu e meu irmão viu ele nesse dia. Teria sido uma despedida, então, do seu avô, no caso. Basicamente, só que esse meu avô, ele era muito ruim, entendeu? Aham. Tipo, ele não gostava de bagunça nem nada, ele é tipo de... esse expulso bem durão mesmo. Muito rígido, né? Ele é lituano, né? Ele é bem rígido mesmo. Até de mangueira ele vinha atrás da gente pra bater, pra você ter uma ideia. Então, por isso, talvez você tenha estranhado o fato dele vir, entre aspas, simpático se despedir de vocês, né? Uhum, isso mesmo. Teve mais uma coisa também bem interessante que aconteceu nessa casa aí, que afetou a família inteira. E o que foi que aconteceu? Então, uma noite, estava todo mundo dormindo, né? Aham. Aí de boa. Aí começamos a ouvir como se fosse alguém batendo na porta de entrada. Isso era madrugada já. Aí fomos lá ver e tal, nada. Nessa época eu acho que eu já tinha uns 13, 14 anos. Aí voltava a deitar, começava a bater de novo. Nada. E assim foi, umas 3, 4 vezes. Aí meu pai se irritou. O que meu pai pegou e fez? Ele pegou um taco que ele tinha lá em casa lá e ficou com a porta aberta. Só esperando. E não bateu mais nada. Ficou lá. Aí só foi meu pai pegar das costas, começou a pegar e esmurrar a porta. Na hora que abriu a porta, não tinha nada. Nada. Aí fechou a porta novamente e deixou aberta uma janelinha que tem na porta, né? Uhum. A porta começou a ser esmurrada com todo mundo olhando. E até hoje, ninguém sabe o que é também. Vocês procuraram algum tipo de ajuda pra tentar descobrir o que seria isso? Procuramos. E a resposta? Aí nessa época daí, meus pais começaram a frequentar um centro lá na Vila Rica. Certo. E deu uma pausa, né? Só que tudo voltou novamente. Lá. Coisa de eu pegar e simplesmente uma noite, acordar no meio da madrugada e ver meu pai em pé, na frente do quarto. Ele estava esperando o barulho voltar a acontecer de novo? Então, só que aí que tá, ele não estava só parado, ele estava parado, me olhando, ele tinha como se fosse uma ave negra no ombro, e em volta da cabeça dele era como se fosse uma fumaça negra. E ficou lá me olhando, eu entrei em desespero, né? Aí comecei a gritar chamando meu pai, e meu pai veio, viu o que estava acontecendo, e sumiu. Mas espera só um pouquinho, você falou pra mim agora que a pessoa que estava atrás de você com essa sombra negra nas costas era o seu pai. E agora você me diz que você chamou seu pai pra vir ver aquilo. Então,
quem realmente estava na sua frente? Era a imagem do meu pai. Era ele mesmo? Era a imagem do meu pai. E quando você contou isso pra ele, qual foi a reação que ele teve? Não, eu falei pra ele, falei pra minha mãe. Aham. E não que eles não acreditaram. Até então eles já começaram a acreditar mais, né? Porque veio acontecendo muitas coisas, entendeu? E eles já sabiam sobre os barulhos também, né? Já, só que no caso, eu era como se fosse um para-raio pra esse tipo de coisa. Quando eu tava em casa, começava a acontecer. Quando eu tava em casa, começava a acontecer. Pra você ter uma ideia, logo depois que eu casei e saí de lá, eu morei numa outra casa, né? Uhum. E morei no Moinho Velho, lá perto da Anchieta, bem a travessinha ali. Ali naquela casa lá, pra você ter uma ideia, tinha um corredor que ia dar no quarto, devido da minha mulher. Toda noite alguém passava andando lá. Certo. Toda noite. Toda noite. E tipo, eu fui obrigado a me acostumar com esse tipo de coisa, entendeu? Fui obrigado como me acostumar mesmo. Aí eu sei que eu acabo mudando depois dessa casa pra essa casa da minha família, eu e minha mulher, porque a minha avó já estava morando com uma tia minha. E nessa casa que eu morei foi bem complicado. Foi bem complicado mesmo. E começou a afetar até minha esposa. O que acontecia com a sua esposa? Ela também tem um certo grau assim de mediunidade, né? Aham. E ela começava a ver, sentir. E pra mim foi uma época que parou um pouco. Só começou a afetar muito mais ela, tudo que tinha naquela casa. E tipo, ela chegou moramos lá por 11 anos. Aí ela não estava mais aguentando, ela começou a entrar em depressão, aí separamos. Ela saiu da casa, melhorou. Só que eu comecei a ficar mal. Mal de, pra você ter uma ideia, de levantar à noite para ir no banheiro. Teve uma noite que eu bati numa sombra na cozinha. Abri a porta do quarto, na hora que eu fui pra cozinha, eu bati de peito numa sombra. Aí peguei, assustei, acendi a luz rápido, não tinha nada. Na sala na época, era piso de taco. Ficava alguém correndo a noite inteira lá. Alexandre, mas Fora como você também. conseguiu ver uma sombra à noite no escuro, Porque obviamente? porque o que acontece? Essa cozinha, ela era bem iluminada. Mas Entendeu? estava à noite. E tava escuro. Só que a janela da cozinha é bem grandona. E tem 2 janelas. Certo. Então, o caminho, querendo ou não, a lua e a luz da rua acaba Entravam na clareando casa, né? lá dentro. Certo. Então você acaba vendo silhueta da mesa, dos armários, geladeira, tudo. Você acaba vendo tudo. Essas E sensações todas que você tem, que você sente, você algum dia já parou pra pensar no que poderia ser? Se isso teria alguma resposta, alguma explicação possível pra se dar a tudo isso com você especificamente? Já fui atrás também tudo, mas nada, ninguém conseguiu me dar uma explicação assim, entendeu? E o que você sente em relação a isso? Você Teve mesmo. uma menina, eu trabalhei numa editora de padre, ali no Ipiranga. Aham. É uma fábrica muito grande mesmo. E lá, tipo, aconteceu até padre falecer lá dentro, por conta de idade e tudo mais. E o que acontece? Tem uma moça que trabalhava lá na época, do nada, ela tava vindo, né? Eu tava lá parado. Ela chegou em mim e falou: "Você sabe de uma criança que tá do seu lado?" Uau. Ela pegou e me explicou, que tem uma criança loirinha, ela tá com uma bola, tá com um shortinho marrom e uma camiseta branca, e a camiseta toda suja. E a criança tava chorando. Aí eu falei: não tô sabendo de nada não. Só foi ela falar isso daí, já começou. Aí nesse lugar daí que eu trabalhei foi um inferno, mano. Aí foi um inferno pra mim. Quando ela descreveu essa criança pra você, você por acaso não parou pra pensar se você conhecia essa criança ou alguém parecido? Então, não conheço, só que o que acontece é o seguinte: quando essa criança vinha do meu lado, que ela falava, era quando eu enfiava o pé na jaca, entendeu? Na sua vida pessoal? Quando eu saía, eu ia pra balada, chapava um coco, tá ligado? Aham. E coisas do tipo. E quando eu decidi parar, que aí essa menina, ela falou: essa criança, tô vendo que ela tá sendo um obsessor pra você, né? E não sei se é uma criança de verdade mesmo. Ela pegou e falou: vou estar te levando num centro e vamos ver o que pode acontecer.
E quem era essa mulher que via? Ela era só uma colega de trabalho até então, mas... Uma colega de trabalho, só que ela morava também no mesmo bairro que eu. Mas ela tinha algum tipo de religião? Ela era alguma coisa dessa religião? Tem, ela é kardecista. Foi aí que eu vim conhecer o kardecismo, né? E foi, pode-se falar, a única religião que me deu um certo conforto. E talvez tenha te feito entender mais ou menos o que seria tudo isso, né? Aham, isso mesmo. Tanto que essa criança eles conseguiram afastar. Demorou um pouco, coisa de eu estar em casa, pra você ter uma ideia, tá dormindo, eu sentia essa criança sentar nas minhas pernas. É horrível, cara, é horrível. E como que você ficava sentindo essa criança próxima de você? O que você fazia pra, sei lá, tentar afastar ou pra te sentir o máximo de confortável com isso? Quando eu sentia que... Quando eu vim saber depois, né, que essa criança estava do lado, começava a me dar uma ansiedade, entendeu? Depois que eu vim saber disso daí, que essa menina me explicou, e um médium também do centro que ela me levou me explicou, que essa criança me dava ansiedade, ela tem alguma ligação comigo, só não sei da onde, que aí eu teria que saber. Mas então, quando você sentia alguma possível crise de ansiedade, você entendia isso como a criança próxima de você? Como essa criança próxima, que eu vim saber depois, que era quando eu pegava, que até para diminuir essa crise, eu ia pra balada, algum bar, começava a beber, aí já dava aquela relaxada, entendeu? Certo. Então, querendo ou não, eu tava me afundando até descobrir tudo isso daí. Foi uma época bem complicada pra mim. Hoje em dia, eu já saí daquela casa, eu e a mulher, a gente voltou, né? E na casa nova que a gente tá, não tem nada, entendeu? Não tem nada. Nunca percebi nada nessa casa. Agora eu tô um pouco mais leve, só que o local que eu trabalho que é um pouco mais complicado. Voltamos já com a continuação da entrevista deste episódio 14, aqui no Assombração. 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 Notícias. Espírito de uma menina aparece no auditório de uma escola na Argentina. Uma estranha aparição de uma menina fantasma foi fotografada por uma professora no auditório de uma escola atrás de um grupo de alunos. Um incidente incomum aconteceu na escola Vila Mercedes, em São Luís, na Argentina. E a foto foi feita em uma conferência sobre segurança oferecida pela inspetora da 8ª delegacia da cidade. Até que uma das professoras decidiu fotografar o evento, mas quando descarregou as imagens obtidas com sua câmera digital, pôde ver o retrato de uma menina sentada no fundo da sala e completamente à parte do resto de seus companheiros, e que nenhum dos participantes tinha visto na reunião. Confusa, mostrou para seus colegas e todos concluíram que ela não tinha participado da reunião. Nenhum a reconheceu, nem a consideravam uma aluna regular do colégio. Todos, exatamente todos, alegaram que aquela menina não estava na escola e ninguém conhecia e ela não fazia parte daquele local. Muitas pessoas viram a imagem. Chama a atenção e, como é uma figura borrada que se senta no lugar, alguns dizem que é o fantasma do auditório, informou Daniela Rivas, diretora da escola de Vila Mercedes. Especialistas em imagens e detecção de falsidades concluíram que a evidência apresentada é uma fotografia que não foi falsificada, nem alterada ou manipulada digitalmente. Assombração. Notícias. Corpo pendurado de cabeça para baixo surge em foto de família. A família Cooper havia acabado de se mudar para sua nova casa quando fizeram uma foto. Quando a foto foi revelada, apareceu a imagem de um corpo pendurado de cabeça para baixo. Embora no momento da foto ninguém havia visto nada de anormal, segundo análises, nenhum tipo de montagem foi encontrada, indicando que provavelmente esta foto é verídica. Ninguém sabe quem ou o que é aquilo que está pendurado de cabeça para baixo na foto. As imagens dos supostos espíritos da menina e do corpo pendurado você pode conferir agora nas redes sociais ou no site do Assombração. Assombração. Estamos de volta na sintonia do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e a partir de agora você continua a ouvir a entrevista do episódio 14 do Assombração. O local que eu trabalho
que é um pouco mais complicado. Que eu trabalho no hospital. Certo. Sou vigilante de hospital. E querendo ou não, é cada coisa que você acaba vendo aqui, sentindo aqui, que tá louco, viu? Mas coisas muito perceptíveis assim? É, O que, por exemplo? tipo, porque é gente correndo pelas escadas, entendeu? Ainda mais que eu trabalho num setor que a noite é fechado. Aham. Eu fico sozinho. É você e mais ninguém lá dentro. É só eu. Entendeu? Só eu. E tipo, você olha pelas câmeras, às vezes você vê gente passando pelo estacionamento. Quando você desce no estacionamento, tem as colunas do estacionamento lá, você acaba vendo como se fosse alguém tentando se esconder atrás das colunas. Essas Então, imagens é que meio você complicado. vê, Alexandre, são nítidas, como se fosse uma pessoa normal, ou você vê um pouco transparente, Às como é nos vezes, filmes? Às vezes sim. Às vezes são bem nítidas e outras vezes é sombra. Entendeu? Talvez isso Outras vezes aconteça, porque o hospital é muito ligado à morte, tá, né? Muitas pessoas morrem em Sim, hospitais sim. e tudo mais. E tem muita coisa mal resolvida também, porque a pessoa quando vem, Ah, tipo, que acaba sabendo que tem uma doença grave, que tem pouco tempo de vida, a pessoa acaba entrando em desespero. E às vezes não aceita o laudo médico, né? E a pessoa acaba se prendendo ao local. Acaba se prendendo. E a rua que eu trabalho aqui é só médico. É só médico mesmo. Então, tipo, na hora que você pega a Paulista, que você entra nessa rua, você já começa a sentir frio na própria rua. Na própria rua você já começa a sentir frio. essas aparições que acontecem nesse hospital, Alexandre, elas sempre aconteceram nesse hospital ou tem se intensificado mais agora que a gente está em época de pandemia? Não, agora tá um pouquinho pior. Tá pior agora. Você vê mais Agora vezes. tá um pouco pior. Agora, tipo, é mais... Escuta mais coisas, janela batendo. Tem... Quando eu tô descendo a rua pra vir trabalhar, eu já cheguei a ver luz piscando. Entendeu? Nos locais sendo que tem ninguém, principalmente de domingo. Amanhã, tipo, vai ser uma data que eu vou vir trabalhar à noite também. Então, nem sei o que pode acontecer. Você já vai até Mas eu vou preparado ver de para férias isso, né? agora. Oi? Você já fica até preparado para isso, né? Basicamente sim, né? Basicamente já venho preparado pra cá. E depois de tanto tempo, você não conseguiu se acostumar com isso ainda? O negócio não é o não se acostumar. Acostumar eu tô acostumado. Só que querendo ou não, dá susto, né? Porque tudo acontece numa hora que você não tá prevendo. Quando você Entendeu? menos espera, né? Acontece. Quando você menos espera, puf, parece. E só que aquele negócio, já falaram pra mim que tem que desenvolver isso, fazer isso e aquilo, só que eu não quero. Eu te prefiro entendo. Eu te entendo. Prefiro ficar como eu tô mesmo, que é melhor. Que eu não sei o que pode vir a acontecer se eu acabar desenvolvendo. Então, Alexandre, mais coisas acontecem com você, além do seu trabalho, além dessas coisas que aconteceram dentro dessas casas que você morava ou não? Já aconteceram várias outras coisas também. Quando eu era jovem, eu era bem atentado, entendeu? Era bem atentado mesmo. E como morava perto do cemitério da Vila Alpina, então já imagina, né? Era direto lá dentro, principalmente à noite. E principalmente para beber alguma coisa lá. E na minha época de adolescência, a gente começou, eu e meus primos, começou a fazer balão. E o balão não era proibido igual hoje em dia. E grana para comprar vela de balão, a balão a gente não tinha. E o que a gente ia fazer então? Pegar a vela no cemitério. Então já imagina daí o que aconteceu, né? Teve uma vez que foi eu e meu primo lá pegar a vela, pegamos um saco gigante de vela, só que na Capela das 13 Almas não tinha vela, e nem no cruzeiro. Então a gente teve que pegar onde? Das covas. Velas que já estavam sendo usadas, então. Aí pegamos as velas, levamos pra casa, os dois ficou doentes. Os dois caiu de cama. Aí eu, falamos, os médicos não descobriram o que era nem nada, né? Aí falamos para nossas mães o que a gente fez. Depois que elas foram lá, levou as velas no cruzeiro, a gente veio melhorando. Que doença vocês tiveram quando isso aconteceu? Cara, diarreia, fraqueza, entendeu? Você não conseguia sair da cama, o estômago explodia. A clássica virose, Esse tipo né? de coisa. Basicamente. Só que aí que tá, remédio não resolvia. Remédio nenhum resolvia. Era outro problema de vocês, então. Coisa da gente também estar nesse cemitério,
Ah, na Capela das 13 Almas, antigamente, ali, bem em frente, tem como se fosse uma pracinha. E tem uns bancos lá tal. E a gente entrava, levava rádio, vinho, e ficava lá bebendo a noite toda. Aí eu, umas amigas, um pessoal. Aí teve uma noite lá, que teve um camarada meu que ele foi com a namorada dele. Aí ele começou a ficar com ela numa árvore lá. Aí de trás da árvore começaram a chamar o nome dele. E todo mundo escutava? Todo mundo ouviu, todo mundo ouviu. E ninguém foi pra ver quem era, o que era Não, aquilo? a gente pegou e ficou meio assim pensando que era alguém sacaneando, né? Aham. Porque essa árvore ficava próximo do muro. Então algum amigo nosso podia ter entrado por uma porta que tinha lá embaixo, ou poderia ter pulado uma parte do muro mais escura. Aí nada, entendeu? Eu só ouvia chamar e tal. Só que aí na hora que a gente chegou perto deles, que os dois já estavam assustados, o que acontece? É como se fosse uma criança que colocou a cabeça para fora da árvore. Quem falou que a gente ficou lá no cemitério? Não deu nem tempo de pegar o rádio, pra você ter uma ideia. Saímos de lá milhão. Alexandre, uma dúvida que eu fiquei sobre a história que você contou pra gente, sobre aquela experiência com a criança que a moça viu do seu lado. Você falou pra gente também que teve um certo momento que a sua amiga e o pessoal da religião espírita que estavam junto com ela, eles conseguiram tirar a criança de perto de você, de ficar sugando você e a sua energia. Como que eles fizeram isso? O que acontece? Eu tive que fazer um tratamento lá. Tratamento espiritual. De um mês, né? É isso, tratamento de um mês é passe, você toma um passe do tratamento mesmo. Aí depois você vai para um salão, que é um salão público de passe. Aí depois você vai para palestra e você tem que fazer o tratamento também em casa, que é o Evangelho no Lar, né? Então, fazendo tudo isso daí, querendo ou não, já pode-se falar que eles levaram essa criança, ou esse ser, ou qualquer outra coisa que seja, para algum outro plano, né? E nesse centro que eu fui, ele é bem conhecido aqui na Vila Diva, ele é bem conhecido. E lá é o seguinte, você tem a parte kardecista e você tem o que eles chamam que é uma parte de umbanda, que é aquele negócio. O que você tem, ou vai sair por bem no kardecismo, ou então vai sair por mal. Então lá, eles trabalham dessa forma. Então se eles não conseguissem tirar dessa forma, aí eu ia pro outro centro. Mas ainda bem que conseguiram numa boa tal. E melhorei. E você precisou fazer algum tipo de oferta para que eles fizessem esse trabalho para você? Não, é gratuito. É gratuito? É gratuito. Só que é o seguinte, vamos colocar, se você entra, eles falam para você o que está acontecendo, e eles dão como se fosse um cartão, cartão de presença. Se tiver marcado para todo dia, toda segunda-feira, um exemplo, às 2 da tarde, toda segunda às 2 da tarde você tem que ir, porque tem o grupo de médium, que eles vão estar toda segunda aquele horário para atender você, e vai ter o grupo também no plano espiritual, que é o mesmo grupo que vai atender você. E se por acaso você não for nesses dias que estão marcados, o que acontece? Se você não for, querendo ou não, você acaba cortando a corrente, entendeu? Uhum. Só que aí você não puder ir, não tem problema, você vai na próxima segunda, só que você tem que ir. E o que acontece também é aquele negócio. Como que eu posso te falar? Quando você vai começar um tratamento desse, é como se alguma coisa não quisesse que você vai. Então sempre alguma coisa vai fazer de tudo para te atrapalhar, para você não estar indo. E você sentia isso o tempo todo? Sim. Foi bem complicado. E você já sabia que isso iria acontecer com você, porque eles provavelmente já possam ter avisado antes. Eles também. Então, eles me avisaram também. Então já estava ciente já. Uhum. Eu também dei uma boa pesquisada na época também a respeito. Aí, um dia antes, eu já começava a me preparar, entendeu? Porque no dia seguinte ia vir a crise para cima de mim, ia acontecer alguma coisa para não estar deixando eu ir. Só que eu botava a cabeça no lugar e falava, não, eu vou e ia, entendeu? Aí, seja o que for que tivesse acontecendo, na hora que eu chegava lá, passava tudo. Aí já dava aquela melhorada. Aí, né, depois da segunda sessão que você vai, aí isso já dá uma melhorada. Aí já para, as crises já dão uma pausa.
Então você realmente é uma pessoa que acredita no sobrenatural. Eu acredito porque eu vivenciei, né? E pra você ter uma ideia, dessa criança eu já tava com 30 e poucos anos, entendeu? E aquilo, não que hoje não aconteça. Acontece, só que com menos intensidade. Na casa que eu moro, moro lá 2 anos e pouco, aconteceu 1 ou 2 vezes, só que foram coisas leves. E hoje em dia, onde acontece mais é no meu serviço. Só no meu serviço mesmo. Agora, voltando àquele assunto daquela primeira casa que você relatou pra gente que você morava quando você tinha por volta dos 7 aos 13 anos de idade, você acredita que aquela casa seja uma casa amaldiçoada ou não? Olha, eu não sei. Só que o que acontece, teve tio meu que morou lá já, que eles pegaram e falaram, enquanto eu morei aí nessa casa, eu me afundei. Então acho bom vocês não virem pra cá, vocês pegar e arrumar um canto pra vocês. Dito e feito. O meu pai, infelizmente, veio falecer nessa casa. E depois que decidi mudar de lá, primeiro minha mulher saiu, depois minha mãe saiu e depois eu saí. Foi a gente começar a melhorar. Foi melhorando de vida cada vez mais. Hoje em dia, não que eu esteja muito bem de vida, mas só que eu já estou bem melhor. Minha mãe também está vivendo bem melhor, porque lá nessa casa daí é como se alguma coisa te puxasse cada vez para trás. E mora alguém nessa casa hoje em dia? Mora sim, só mora só uma pessoa. E você sabe se a coisa continua acontecendo com essa pessoa? Olha, com essa pessoa não sei se já aconteceu ou se acontece, não faço a menor ideia. Você não tem contato, né? Não, e eu nem quero contato, entendeu? Dá pra imaginar. Teve uma outra coisa também que aconteceu nessa casa, foi bem interessante mesmo. Eu saía de casa para trabalhar por volta de 4 horas da manhã. Que nessa época eu trabalhava próximo do metrô na Rosa. Eu saindo de casa, na hora que eu tranco a porta, eu vi como se fosse um orbe de luz azul. Como se fosse o quê? É um orbe de luz. Um orbe de luz? É uma bola de luz azul. Na sua frente, você viu isso? Não, ela tava flutuando no quintal. Tava flutuando no quintal. Aí, parecia que era uma coisa inteligente. Porque na hora que eu parei, que eu parei pra ver, esse orbe parou. Essa luz foi diminuindo um pouco. Aí ficou como se fosse uma luz bem fraquinha mesmo. Aí eu falei, já tô aqui, pensei comigo, já tô aqui. Se eu pegar e abrir a porta, esse negócio entrar dentro de casa, não vai dar certo. Então daqui eu vou sair direto. Aí eu fui saindo de casa, me ligando no negócio, o bagulho ficou parado, esse orbe ficou parado no alto. Na hora que eu fechei o portão de casa, ele voltou a brilhar e foi sentido ao fundo da casa, que no fundo da casa tem uma praça, entendeu? Essa casa tem 2 entradas. A entrada para uma rua normal e a rua de trás que é uma praça. E foi sentido essa praça e nunca mais vi. E nunca mais vi esse orbe. Foi a única vez que eu falei esse negócio aí. E você acredita que isso tenha sido algo sobrenatural ou alguma coisa ufológica, talvez? Não faço a menor ideia. Você não sentiu nada naquele momento? Não. Nem medo, nem curiosidade? Eu fiquei espantado, fiquei com curiosidade e tal. Porque nessa época eu já tinha feito o tratamento, eu já estava bem já. Então, eu não faço a menor ideia do que seja esse orbe. Não faço a menor ideia. Coisa ruim eu acho que não era, porque simplesmente parou, entendeu? E se fosse ruim, ia me seguir. Ou teria feito algum tipo de mal pra você naquele momento, né? E simplesmente, a hora que eu peguei e saí pra rua, que eu fiquei olhando, ele foi embora. Da mesma forma que apareceu, foi embora. Alexandre, agora eu quero te fazer uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui do Assombração, e você que acompanha nosso programa já deve conhecer e saber qual é essa pergunta. Você acredita que os espíritos, fantasmas ou qualquer que seja o nome disso, são pessoas que já morreram e voltam para assombrar ou para dar algum tipo de recado, ou são demônios? Então, aí depende muito. Eu já estudei a respeito e dentro dos meus estudos existe aqueles que são pessoas, existe aqueles que são demônios, entendeu? E também os anjos, no caso. Só que não é bem assim como a gente pensa, né? Os demônios e os anjos não são bem como a gente pensa.
mas eu acredito sim. Sobre aquele primeiro caso que você era criança e você viu os seus tios na sua frente, e eles estavam vivos ao mesmo tempo, então aquilo não seria os espíritos deles. Você diria que seriam os demônios, então, se passando por eles? Eu não digo demônio, entendeu? Nesse caso específico eu não digo demônio. Eu acho que foi alguma premonição mesmo que eu tinha. Só que o negócio ele gravou na minha mente, essa situação ficou gravada mesmo. Tanto que a última vez que eu tive um contato com eles, com esses meus tios, eu já estava com acho que 19 anos. Porque muitas vezes eles pegavam e aparecia para mim em sonho, esses dois. Muitas vezes. E sempre eram os dois. Curioso isso, sempre os dois juntos. Dava algum toque disso ou daquilo para mim. E teve um que eu lembro até hoje, que eu cheguei de casa, lá em casa da balada, né? Uhum. Peguei, tomei um banho e fui pra cama. Aí já era acho que meia-noite e pouco, que eu não tava a fim de ficar tanto tempo na rua. Aí peguei e dormi. Eu sonhei com esses dois tios meus, que eles estavam na minha casa, né? Um estava sentado na poltrona do meu pai, o outro estava sentado no sofá, e eu estava deitado no outro sofá. E a gente estava conversando e vendo televisão. Essa foi a última vez que eu vi eles. E nenhum recado foi dado, nada disso? Não. Tava conversando qualquer coisa. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu acordei, deitado no sofá, com a televisão ligada. Sendo que eu tinha ido direto pra cama. Nossa. Foi a última vez que eu tive contato com eles assim. Depois disso, nunca mais. Você não tem sonambulismo? Coisa do tipo? Não. Isso eu não tenho. Tanto que na mesma época, uma prima minha, lá da Bahia, que é filha de um deles, também teve o último contato com ele na mesma época. Ele apareceu para ela deitado no sofá da casa dele, né, no caso, e falou para ela para parar de chamar por ele, que estava atrapalhando a vida dele já. Porque sempre ela chamava, chorava e tudo mais, que ela era muito apegada a ele. E ela parou. Só foi ela parar, também nunca mais apareceu para ela. E foi na mesma época que dessa última vez que apareceu para ela. É aquele negócio, muita gente pode até não acreditar, entendeu? Só que essas pessoas que falam que não acreditam, nada que passar por uma única coisa dessas aí que eu cheguei a passar, ou algo parecido, a pessoa acaba tendo um baque. Tem pessoa que até infarto tem, por conta do medo. Porque querendo ou não, dá medo. E é um medo muito forte, viu? É um medo muito forte, muito forte. É forte ao ponto da gente não conseguir saber o que fazer pra reagir a isso, né? Não, você não tem o que fazer, porque da mesma forma que apareceu do nada, some do nada. Aquele local pode aparecer na sua frente do nada. Entendeu? Muita gente pega e fala, não gostaria de ver. Só que você vê é muito melhor, porque se você ouvir, só estiver ouvindo, você vai ouvir num canto, daqui a pouco você vai ouvir em outro, daqui a pouco você pode ouvir do seu lado, só que você não tá vendo o que é, você não sabe que ação você vai tomar. Então eu prefiro mais, se for o caso, ver, pra mim tá sabendo mais ou menos o que eu posso fazer. Hoje em dia eu costumo ter esse tipo de pensamento. E quando isso mexeu com o seu corpo, que transferiu você de um local para outro, por exemplo, da sua cama para a poltrona, qual foi seu sentimento, sua reação a isso tudo? Não, na hora que eu acordei, que eu tava do mesmo jeito, tava meio deitado no sofá com a TV ligada. O braço tava em cima da cabeceira do sofá. Tipo, eu acordei, a única coisa que eu fiz foi levantar, tomar uma água, desligar a televisão e deitar de novo. Mas aí também não consegui dormir. Aí fiquei a noite inteira acordado. E nada mais aconteceu nessa noite? Não, nada mais. Só fiquei pensando, será se vai acontecer novamente? Será se vai voltar tudo de novo? Ficava só com isso daí. Aí fiquei um período legal sem acontecer nada. E nesse atual momento, Alexandre, nesses últimos meses, semanas, tem acontecido algumas coisas com você? Só no local que eu trabalho mesmo. Apenas na sua casa tá tudo certo? Em casa, a última vez eu acho que tem uns 6, 7 meses mais ou menos. Não foi nada demais não. Foi
foi de relance, entendeu? Uhum. Eu tava deitado na cama, aí eu tava vendo televisão, aí eu sei que eu fui olhar pra cozinha, aí na hora que eu virei é como se eu tivesse visto alguém pegar, tá parado meio que me olhando, foi pra trás da geladeira e sumiu. Mas também não era nada ruim, porque não me deu, como posso falar, uma ansiedade nem nada. Porque quando eu percebo que tem alguma coisa ruim no ar, A gente começa sente. a me dar uma ansiedade, começa a me dar um ataque cardíaco, aí mais, não era nada demais não. Alexandre, agora eu vou encerrando aqui a nossa entrevista, mas antes eu quero agradecer muito você por ter entrado em contato com a gente para poder contar os seus relatos e as suas experiências paranormais, tá bom? Opa, brigadão pela oportunidade aí. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado, Valeu. abração pra você e espero que essas coisas pelo menos se encerrem. Não sei se isso possa acontecer, mas pelo menos que diminua cada vez mais e principalmente naquele hospital que você trabalha. Tá legal então, brigadão. Quais seriam as respostas para as aparições e os relatos de Alexandre? Se você tem algo a dizer ou opinar sobre isso, entre agora nos posts deste episódio nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do nosso episódio. Ou se você tem algum relato, alguma experiência paranormal para contar e quer fazer o mesmo que o Alexandre, contar a sua experiência aqui no Assombração, nossas redes sociais estão abertas a todo momento a você e ao seu relato. E no próximo episódio do Assombração, a continuação da série sobre as investigações de Ed e Lorraine Warren. Se você gostou deste ou de outros episódios do Assombração, compartilhe com seus amigos nas redes sociais usando a hashtag Assombração. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 14. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.